No dia 25 de abril de 1974, o povo português vive a queda fulgurante do governo fascista. O impossível acontecia natural e inesperadamente. Eram as Forças Armadas que punham termo ao regime que elas próprias durante tanto tempo haviam sustentado, enigma que a pouco e pouco se foi desvendando. Os homens sem sono revelaram-nos a sua história. Em março de 1973, 400 oficiais subscreviam um documento de protesto contra o anunciado Congresso dos Combatentes, que se viria a realizar no Porto entre 1 e 3 de junho do mesmo ano. Pois nós já tínhamos feito variedíssimas reuniões. Aqui começaram principalmente quando foi do Congresso dos Antigos Combatentes. Não houve propriamente reuniões, houve uma recolha de assinaturas. Eu pessoalmente colaborei nela para fazermos o tal abaixo-assinado e de oposição, portanto, ao Congresso dos Combatentes, que verificamos imediatamente que era um congresso fascista. E eu não pretendia nada daquilo que eles diziam lá no programa deles. Depois desse congresso, aproveitou-se a embalagem e começaram-se a fazer algumas reuniões. Inclusivamente, na altura procurei o Major Yanes, que era um dos indivíduos que mais tinha estado por trás da reação ao Congresso dos Combatentes, portanto, quer dizer, tinha sido um dos indivíduos que tinha estado mais ativo na nossa tomada de posição contra o Congresso dos Combatentes. Procurei-o e fiz notar que havia necessidade de não perder a embalagem e de arrancarmos para a formação talvez de uma associação ou de qualquer coisa do género que pudesse permitir-nos, portanto, o congregar esforços até evoluirmos para outros caminhos. A 13 de julho de 1973, a publicação do abençoado decreto, como alguns lhe chamaram, 353 de 73, viria a suscitar, por parte dos militares, a primeira reação coletiva a uma disposição governamental. O decreto 353, imediatamente, aso à primeira tomada de posição em conjunto, que é feita por um curso de majores que estava no Instituto de Altos Estudos em Pedroso, a tirar o estágio para oficial superior. Eles foram imediatamente reuniram e enviaram, parece-me que 3 delegados que falaram com o diretor do Serviço Pessoal e depois apresentaram inclusivamente um memorando em que punham os pontos com os quais eles não estavam de acordo. Depois aparece o decreto 409 de 73. Este decreto é uma tentativa desesperada, quanto a mim já, do Saviano Rebelo, então Ministro do Exército e da Defesa Nacional, para tirar, digamos assim, do problema os majores e manter só os capitães. Ele põe, portanto, o problema, vê o problema só no aspecto profissional, não é? E no aspecto de ultrapassagens em antiguidades, portanto, os únicos prejudicados iriam ser os capitães e os majores deixariam de ser prejudicados. Depois disso, dá-se então, há entretanto, quer entre o aparecimento dos 2 decretos, quer após a saída deste segundo, há a entrega de variadíssimas exposições, acho que foram várias centenas mesmo, de exposições individuais de oficiais contra a reclamar, portanto, do decreto. A seguir, a primeira ação coletiva que se verifica, e aí a razão do Telmo Saraiva de Carvalho dizer que o movimento dos capitães nasce na Guiné. No âmbito da manifestação coletiva. Não, mas é que eu considero que a outra manifestação coletiva também já se tinha verificado. Não, foi a verdade, lá. A verdade é que com essas exposições individuais que foram feitas às centenas, como diz o Vasco, praticamente criou-se uma choca para a exposição. E depois toda a gente dá cá a exposição que eu também fazia. Toda a gente fazia e entregava individualmente, portanto, de uma forma regulamentar.
E eu tenho que salvar a posição sempre extremamente correta do Hugo dos Santos, o Major Hugo dos Santos, que foi um dos principais impulsionadores, um dos maiores entusiastas do movimento, e foi ele que andou a planear exposições e a distribuir exposições, e depois toda a gente, depois toda a gente queria a exposição do Hugo dos Santos e tal, e ele pugnou sempre, realmente, por levarmos até ao fim, até ao máximo possível, o processo de uma forma sempre legalista, uma forma, portanto, no âmbito do regulamento disciplinar militar. Mas aí já havia realmente um tipo de manifestação coletiva, na medida em que havia uma choca, um exemplar único, de exposição que era feita individualmente e depois assinado. Ao fim e ao cabo, aquilo tudo reunido dava uma manifestação coletiva, porque eram realmente exposições individuais, simplesmente com 100 papéis, em vez de um só, com 100 assinaturas. Na linha de resto do que disse o Vasco, o problema talvez se possa ir buscar, às vezes podem ir buscar-se mais profundamente, e daí a frase dele do abençoado decreto. Todo o trabalho que houve de castração das Forças Armadas Portuguesas, todo o esforço que foi feito para a divisão dessas mesmas Forças Armadas, porque era a única forma de as manter na mão, era dividi-las, e foi precisamente o que foi feito. Tudo isso gerou em nós uma oposição absoluta ao regime em que vivíamos. A própria guerra colonial, que para mim funciona não como motivo principal do que se passou, e senão eu estaria a negar o que acabei de dizer, mas como catalisador, essa guerra é realmente vai-nos criar o tal campo em que o decreto cai realmente como sopa no mel, não é como costuma dizer-se. As reuniões de oficiais não passaram despercebidas às autoridades. Ocorre interrogar como é possível que só tão tarde demais, se tenham decidido a intervir. Mas eu, em relação a isso, também queria chamar a atenção para a tática utilizada, que foi a de enfrentar diretamente e absolutamente de caras os chefes, entre aspas, não é? Que tínhamos então, não é? Os chefes, porque estavam nos postos, não é nada. Denunciando claramente, pois eles chateavam-nos que nós estávamos a conspirar ou a reunir. Estamos perfeitamente, simplesmente utilizávamos uma tática. Estamos a tratar de reconquistar o prestígio das Forças Armadas. Foi de facto uma palavra de ordem que utilizamos. Era a luta pela reconquista do prestígio das Forças Armadas, fortemente abalado pela saída dos decretos 353 e 409. Mas também era. Também era, mas quer dizer, Isso era, nenhuma. mas até muito tarde. Mas isso foi de facto era- o chavão que nós utilizamos para enfrentar de caras Isso era bastante. Não, nós sentimos desde sempre, aliás, eu sentia profundamente isso, pá, que existia um divórcio real, pá, entre a nação, pá, entre o povo e as Forças Armadas. O povo via nas Forças Armadas talvez a única possibilidade de uma reconquista de liberdade, e as Forças Armadas, pá, totalmente amorfas, totalmente apolitizadas, mantinham-se burguesmente, comodamente instaladas e nada faziam, não é? Eu lembro depois de uma reunião clandestina ter dito ao Vasco Lourenço que um dos maiores sonhos da minha vida tinha sido desde sempre, lembras-te disso? no dia que tivesse um furo. Eu também estive ali a mudar o pneu, e depois viemos os dois no carro, e eu disse-lhe isso precisamente, que era um dos maiores sonhos da minha vida, tinha sido desde sempre, desde 1958, praticamente, que andava na Academia Militar, mudar radicalmente a sociedade portuguesa. E sermos nós, pertencer à nossa geração, essa glória, não é? De podermos modificar isto. Também da Guiné chega, em agosto de 1973, uma exposição de protesto contra os famigerados decretos 353 e 409. O processo, à medida que congregava um cada vez maior número de oficiais, começava a adquirir uma expressão organizada. Nós, que já estávamos em preparação, aparece-nos, de facto, a cópia da carta enviada a essas entidades que já foram referidas pelo grupo de capitães da Guiné. Isso veio, de facto, a reforçar bastante o ânimo com que já estávamos, na altura, possuídos para fazer a tal reunião e organizamos uma reunião no Monte Alentejano, perto de Évora, que eu pessoalmente considero como a data, a efeméride a comemorar, digamos assim, o oficial para o aparecimento do movimento dos capitães, que é precisamente essa reunião, onde
comparecem 136 capitães e subalternos, feita na clandestinidade. Nós soubemos que a PIDE teve conhecimento disso, soubemos que o comandante da região militar teve conhecimento disso. O contacto foi feito, foi marcada uma hora de reunião e um local de reunião. Marcou-se em Évora, na praça do Templo de Diana, para a hora de contacto entre as 13 e as 14. Portanto, com meia hora de tolerância. Durante essa meia hora é que estaria aberto o tal capô do carro como senha para os indivíduos que porventura chegassem lá e não conhecessem os elementos que estavam lá para fazer o contacto. Portanto, sabiam que estaria um carro com o capô aberto e eles teriam que se dirigir ao indivíduo que estava junto do carro, apresentar-se e depois de apresentado receberiam, portanto, instruções. Ao mesmo ponto estava a chegar à praça lá do Templo de Diana. Cheguei, levava mais 2 capitães comigo, e o que é que vejo? Primeiro começo logo por ver parar um MG, um Mercedes com matrícula MG, e sair de lá um tipo velhinho à paisana. Fiquei logo desconfiado. Quem é esse tipo? Estamos mal. Disseram-me logo que era o comandante da região. A seguir para outro Mercedes MG, era o brigadeiro, segundo comandante. Olha lá, já estamos detectados. Olho para o jardim lá da praça e o que é que vejo? Vejo a praça cheia de malta, em grupos de 3 ou 4, a assobiar, a fazer que não se conheciam uns aos outros. Mas a malta toda para ali. O seu lado não estava no 25 de abril. A malta toda ali em conjunto, em que alguém que estivesse de fora via logo que havia ali qualquer coisa esquisita. Tipos com o cabelo curto, portanto, militares de certeza. Não soltava nada. Malta toda nova, de maneira que aí fiquei mesmo aflito, devo dizer. O local da reunião era um monte nas proximidades de Évora. Um celeiro e algumas alfaias serviram de cenário à proclamação do movimento dos capitães. A reunião fez e aí teve papel preponderante na reunião um elemento que depois mais tarde veio a ser afastado, que foi o Maris Fernandes. Maris Fernandes, que levava já uma proposta concreta e conseguiu de facto que essa proposta fosse aproveitada. Está claro, logo nessa reunião surgiram várias hipóteses da malta mais extremista. Havia uns que queriam descer a Avenida da Liberdade em manifestação, todos fardados de número 1 e com condecorações, e ir ao Ministério do Exército fazer reivindicações. Havia outros que queriam entrar logo numa greve de zelo, mas acabou por se considerar que as condições para tomadas de posições dessas ainda não estavam criadas. Portanto, estávamos no início do processo de luta, tínhamos, portanto, que consolidar muito mais todas as nossas posições, e conseguiu felizmente vencer a posição na altura que parecia a mais moderada, mas que foi de facto a mais correta. E fez-se então um abaixo-assinado também para entregar ao Presidente da República e ao Presidente também, porque vocês já tinham feito. Multiplicam-se a partir de então as reuniões. Prossegue a guerra dos papéis em torno dos decretos. Mantém-se o cavalo de batalha da reconquista do prestígio das Forças Armadas. Para muitos, tornara-se já claro, entretanto, que só pela força o governo desistiria de utilizar as Forças Armadas como sua guarda pretoriana e como bode expiatório dos seus erros. Quando numa reunião em São Pedro de Estoril, em 24 de novembro de 1973, o tenente-coronel Banazolo afirma com toda a força dos seus galões, produziu nuns o efeito de uma bomba. Noutros, apenas reforçou uma convicção que há muito ganhar a corpo. Óbidos, em 1 de dezembro de 1973, é mais um momento decisivo na marcha para o 25 de abril. Em Óbidos houve também preparação. Aí já não foi propriamente um plenário,
pediu-se às unidades para enviarem representantes. Daí, na reunião de Óbidos apareceram só cerca de 86 oficiais, que no entanto representavam muito mais, não é? Lembras-te da história dos números da representatividade? Era 1 de dezembro, A sábado. representante deve ter isso tudo escrito. Pá. Era 1 de Mas, dezembro, sábado. portanto, arrancou o Diniz Santos Almeida na sexta-feira para Óbidos para preparar o esquema e nós no sábado arrancamos então para as Caldas da Rainha. Depois, portanto, lá o ponto de contacto foi a estação Caminho de Ferro das Caldas da Rainha. Aí havia um contacto que dava um croquis, a malta não sabia onde era, portanto sabia que era nas Caldas da Rainha, recebia o croquis e daí arrancou para Óbidos, lá para o clube recreativo lá de Óbidos. De maneira que está claro também, como sempre, com os cuidados especiais, mas depois em Óbidos para toda a malta via que havia ali qualquer coisa de especial, porque era uma quantidade louca de carros lá em Óbidos e especialmente malta a concentrar-se ali no clube recreativo. De maneira que lá se fez a reunião em que, portanto, para Óbidos, então já foram 3 hipóteses, a malta tinha posto 3 hipóteses possíveis sobre as quais quem fosse à reunião teria que se pronunciar em nome dos representantes que ele ia lá representar, dos elementos que ele ia lá representar. Era a hipótese A, acho que era a hipótese A era o golpe militar imediato, a hipótese B era as reivindicações, era o ultimato ao governo, ou faz ou leva, não estou disso, e o golpe C era a hipótese C era, portanto, a continuação do processo reivindicativo até consolidar melhor as condições para depois entrar então no golpe mais tarde. Foi a hipótese C. Essas 3 hipóteses saíram da reunião de São Pedro? De São Pedro. Pois. Foi de São Pedro que saíram essas 3 hipóteses. E foi a hipótese C que venceu, e diga-se de passagem, por poucos números. Era por isso que eu te estava a falar a história dos números há bocado. Por poucos números, porque esteve iminente a vitória da hipótese A, que era a do golpe militar imediato. Mas, e aí considero que mais uma vez foi de facto o bom senso que prevaleceu. Nós continuávamos a não ter condições na altura para desencadear o golpe e, portanto, achou-se que havia que continuar a consolidação dessas mesmas condições. E saiu, portanto, a eleição também da Comissão Coordenadora, que seriam 3 elementos, foram 3 elementos de cada uma das armas ou serviço. Em Óbidos ficara bem vincado que a consolidação organizativa e a luta pelas reivindicações deveriam orientar-se no sentido de desencadear um golpe a curto prazo. A Comissão Coordenadora reuniu uma semana depois na Costa da Caparica. A reunião da Costa da Caparica foi, portanto, a necessidade de a Comissão Coordenadora... que não era funcional, era muito grande. Repara, eram 21 e depois ao que se juntavam mais observadores e nós sentimos a necessidade de criar uma coisa mais funcional. Esse era um dos pontos. Outro ponto era definir, precisamente ficou a hipótese C, mas a hipótese C com tendência para A não era nada. Quer dizer, era começar a fazer a reivindicação, mas para atirar com o governo o mais rapidamente abaixo, se necessário com força. E era preciso, e além disso, era preciso o terceiro ponto, que era uma preocupação que nos começou a surgir nessa altura, que nós chamávamos a medição do movimento. Precisávamos medir, saber o que era. E daí provocar a reunião da Costa da Caparica. Bom, a reunião da Costa da Caparica é a reunião só da Comissão Coordenadora. É a É a primeira primeira reunião que da a Comissão Comissão Coordenadora faz, escolhida em Óbidos, portanto. que a Comissão Coordenadora faz para poder assentar ideias, digamos assim, resultantes da reunião de Óbidos. E que ideias é que assentaram? E dividimos, portanto, a Comissão Coordenadora em vários grupos de trabalho, não é? E foi aí que foi também eleita dentro da Comissão Coordenadora a direção da Comissão Coordenadora e, portanto, a direção do movimento. Que eram vocês 3. Nós três. E pela primeira vez aparece também a presidir essa reunião da Costa da Caparica o Coronel Vasconcelos. Já estava inserido no processo, já tinha sido aliciado para o processo, digamos, pelos homens de engenharia, pelo Nuno Pinto Soares e pelo Macedo, que, além do Coronel Vasconcelos, aliciaram também na altura o Tenente-Coronel Lopes Pires, que
estava Que já como foi presente, já foi ao funcionário óbito. militar. Já foi ao óbito, Pois, foi eu que exatamente. presidiu a Já reunião de esteve óbito. Dá-se então a tentativa de golpe de Estado ultradireitista de Caúlza da Riaga em vésperas de Natal de 1973, que dá origem ao primeiro contacto entre a Comissão Coordenadora do Movimento e os generais Costa Gomes e Spínola. Portanto, dá-se por meados de dezembro, já depois da reunião de óbito e da Costa da Caparica, dá-se a célebre causada em que há uma tentativa de aproveitamento do movimento para um golpe de extrema-direita. Tentando aproveitar precisamente aquela tecla que nós vinhamos a bater há muito tempo para congregar esforços e para enfrentar o inimigo, que era o governo fascista, do reconquistar o prestígio das Forças Armadas. Eles tentaram aproveitar, portanto, também o mesmo motivo, simplesmente invertendo, não é? Dizendo que o prestígio seria conseguido através de um aumento de vencimentos, através de uma disciplina férrea, de um apetrechamento do exército, e que lhe possibilitaria esse apetrechamento, precisamente o ganhar a guerra do ultramar, etc. Aí houve, de facto, uma condução que eu considero magnífica dos oficiais que na altura contactaram com o intermediário desse quarteto, embora mais tarde se ficasse na dúvida se tinha sido um quarteto ou um terceto. Seria, portanto, o general Caúza, o general Luz Cunha, o general Troney e o general Silvino Silvério Marques, embora estes depois dissessem que afinal que tinham estado a usar o nome dele e que ele não estava metido. Isso nunca se provou bem, nunca ficou bem esclarecido, não se sabe bem o que será passado, mas enfim. Portanto, nesse momento nós vamos fazer os primeiros contactos com o general Costa Gomes e com o general Spínola. Com o general Costa Gomes, esses contactos tinham existido logo inicialmente, quando foi do problema dos decretos. Foi o primeiro oficial general, de facto, a apoiar-nos, quando foi dos decretos, e talvez até daí o reforçar aquela votação que nós já dissemos aqui em Óbidos. Foi, de facto, o oficial que expôs ao nosso lado, que compreendeu o problema, que nos defendeu, e mais tarde, quando se dá o problema do Caúza, eu devo dizer que até fui pessoalmente eu que, combinando com alguns elementos que estavam em contacto precisamente com esse intermediário do Caúza, que arranquei direto ao gabinete do general Costa Gomes, dizendo que tinha urgência imediata em falar com ele e que lhe expus a situação. Foi quando eu o conheci, porque não o conhecia. No dia seguinte, servi-me do agora general Fabião para contactar o general Spínola, porque era necessário também contactá-lo para esse efeito. Janeiro e fevereiro de 1974 são meses quentes. As graves confrontações entre a população branca da cidade da Beira, em Moçambique, e o exército, a publicação de Portugal e o Futuro, entre outros acontecimentos, agudizaram o conflito entre o movimento e o governo, colocando-o no campo abertamente político. Entretanto, começa a surgir a necessidade do aparecimento de um programa. Mais qualquer coisa, uma definição já no aspecto político. Faz-se uma reunião, é nomeada uma comissão dentro dessa comissão política, dentro dessa comissão coordenadora é nomeada uma comissão para redigir um programa, ainda só no âmbito militar. Faz-se uma reunião em casa do coronel Marcelino Marques, em que iria ser apresentado esse programa. Esse programa é apresentado e a malta que tínhamos chamado de forma atira-se a nós, pá, que nem doidos. Atira-se a nós, pá, porque dizia, mas isso é um programa de chacha, quer dizer, mas isso, estarmos numa altura destas com reivindicações militares, o quê? Mas vocês já estão preparados para outra coisa? Vamos embora, rasgamos logo o programa, não queremos saber mais nada, nomeou-se logo outra comissão para para arranjar outro programa. E é então quando é nomeada a comissão. Aliás, nessa reunião, é a primeira reunião em que aparece o Melo Antunes. Eu lembro-me que não o conhecia, virei-me para ti, para o Otelo, e
perguntei quem é esse tipo, não é? O Melo Antunes, pá, é mais um gajo dos nossos. Lembro perfeitamente que gostei especialmente, portanto, da intervenção dele nessa reunião. É formado uma Levaram as comissão. desconfianças dos camaradas que viam no Melo Antunes um perigoso elemento de esquerda. De maneira que era um homem perigoso no político, de maneira que a malta nomeia a comissão para elaborar o programa. Essa comissão faz 3 propostas, arranja 3 propostas, e são estas 3 propostas que depois são discutidas já com a Força Aérea. Era do Melo Antunes, era do Castro e era do Brás. E do Brás. São discutidas as 3 propostas, são refundidas e sai uma proposta mais ou menos de acordo já com a Força Aérea e com a Marinha, embora eles não estivessem ainda muito para os ajustes. Não é? E provoca-se então a reunião de Cascais para o dia 5 de março, provoca-se a reunião de Cascais para apresentar a proposta da Comissão Coordenadora para ver se o pessoal concordava. Para essa reunião foram convocados também, portanto não foi uma reunião de plenário, mas sim uma reunião de representantes das diversas unidades que também deviam trazer o quantitativo de oficiais que lhes tinham dado aval para eles os representarem totalmente, e aqui da zona de Lisboa é que foram mais, portanto, não foram só representantes, mas portanto, houve unidades em que foram praticamente os oficiais todos. Estamos em março de 1974. Vencera-se o mito da apoliticidade das Forças Armadas. Vencera-se o seguidismo incrustado nas mentalidades desde os bancos da escola. Tomara-se consciência de que a guerra colonial era uma guerra de agressão. A 5 de março de 1974, numa reunião em Cascais, o movimento aprova o documento O Movimento, as Forças Armadas e a Nação, manifesto e programa base do MFA. Já iam longe a guerra dos papéis e as reivindicações meramente militares. Bom, nós já tínhamos deixado na tal reunião por alturas de fins de janeiro, princípios de fevereiro, em caso do Marcelino Marques. Não? Deve ter sido talvez aí na primeira semana ou fins de janeiro ou na primeira semana de fevereiro. Sim. Que foi naquela altura Primeira semana. em que se tinha decidido já que Eu tenho a atas e pois, havia que arrancar havia que arrancar, portanto, para um processo já nitidamente político. Ele depois é de facto consubstanciado com a reunião em Cascais, com a aprovação desse mini programa, chamamos Aí é que é aprovado, de facto, digamos, o lançamento do movimento na senda política. O Digamos. grande corpo do MFA manifesta-se pró-politização aí em Cascais. E repare, é aí no dia 5 de março que o movimento dos capitães se transforma em um movimento das Forças Armadas. O nome até aqui era Movimento dos Capitães e é na reunião de 5 de março que se decide deixar de chamar Movimento dos Capitães para passar a chamar Movimento das Forças Armadas. Esse documento, que era já marcadamente político, vincadamente político, provocou larga controvérsia. Não? Lá, e o famoso não do Seabra. Aquela voz profunda de baixo. Bom, não, porque não tinha aval ainda da Força Pois, Aérea o na pessoal altura. da Força Quer Aérea e dizer, tal. nesse Mas, sobretudo, momento- por causa do problema da independência dos povos sobre o domínio colonial, houve uma fortíssima resistência por parte de muitos camaradas que estavam presentes. e devo dizer que nem todos o assinaram. Pois. E basta dizer que de 200 e tal que lá estavam, Assinaram 110. se bem que muitos deles fossem apenas em observação, assinaram 110. Nessa mesma reunião voltou a ser posto em discussão o problema de chefes a contactar. E, mais uma vez, o homem mais votado em primeiro lugar foi nitidamente o General Costa Gomes e o segundo homem foi o General Spínola. E aqui o General Spínola já, digamos, com mais força relativa do que tinha aparecido em Óbidos, porque apareceu o grupo, tinha sido na altura em que o tal grupo de oficiais do quadro, oriundos do quadro de complemento, não é? Foi à primeira reunião em que foi connosco. Não é? Já tínhamos aí feito uma reunião com a comissão deles de preparação para que eles fossem a essa reunião, foi em tua casa, não é? No dia 3 de março, se não me engano,
Foi no domingo anterior. dia 3 de março. Portanto, no dia 5 de março, eles apareceram já nessa reunião. E eles defendiam nitidamente, lembro-me perfeitamente, que um dos pontos fortes da discussão, que a certa altura havia um deles que dizia: mas não sei para que é que estamos aqui a discutir mais, temos um homem, seguimos atrás dele, para que é que precisamos de programa e não sei o quê. Está claro que ia sendo corrido, porque calma aí, nós aqui não vamos atrás de ninguém, estamos fartos de dizer que não seguimos atrás de figuras carismáticas. Nós temos o nosso programa e essas figuras é que, se quiserem, hão de integrar-se no cumprimento do programa que nós temos e não nós irmos de olhos fechados atrás deles. Portanto, e até lhes foi chamada a atenção que a pessoa que ele estava a indicar nem era aquela que tinha sido votada em Óbidos e que continuava a ser votada ali em primeiro lugar. Não é? Sai na reunião de Cascais aquele documento intitulado As Forças Armadas e a Nação. Era um movimento das Forças Era o Armadas. movimento das Forças Armadas e a Nação, que é de facto o primeiro movimento nitidamente político, o primeiro documento nitidamente político que aparece. E sai também daí uma outra decisão, que foi a da formação de uma comissão de redação de um programa político. Quer dizer, foi também aí que ficou decidido que a comissão coordenadora, mais propriamente a direção, nomearia uma comissão para a elaboração de um programa político. Ainda em 73. Não, Não. é no dia 5 de março 5 de março, 74. 5 de março já. 5 de março. Portanto, é aí que é nomeada, ou é decidido nomear a comissão de redação do programa político. Que depois vem, portanto, a trabalhar e a elaborar o programa político, o programa do MFA, que acabou por ser dado a conhecer à nação no dia 25 de abril. 26. Ou no dia 26 de abril. Portanto, Aí nesse programa do Movimento das Forças Armadas e da Nação, que foi lido até pelo Melo Antunes, nesse plenário de Cascais, já há um aspecto, por exemplo, extremamente importante que ressalta, é que nesse documento, que aliás também julgo que está publicado no livro do Avelino, do Cesário Borga e do Mário Cardoso, se fala vincadamente em termos de reconhecimento de independência aos povos ultramarinos, não é? Aos povos do ultramar. O que depois, como vocês sabem, mais tarde veio a ser modificado no programa que foi apresentado em 26 de abril. A partir da reunião de Cascais, ficou, naquele manifesto, digamos, ficaram traçadas as linhas gerais. E logo aí o Melo Antunes foi encarregado de propor, dentro, portanto, daquele esquema que tinha sido aprovado naquela reunião, propor uma estrutura básica de programa. E assim é de facto, que no dia 24, é 24 à noite, se não me engano, e 24 à noite ele faz a entrega. à volta disso. Evidentemente, o que é que se passava, entretanto, com a parte política? A parte política estava a fazer, sobretudo, a tentativa de unificação dos três ramos com base no manifesto de Cascais. Porque, como foi dito há pouco, não sei se pelo Telso, pelo Vasco, a verdade é que a Marinha tinha sido só observadora nessa reunião. E mesmo a Força Aérea tinha levantado os problemas que já aqui foram focados. Havia, portanto, ali pontos de fricção entre os três ramos que havia que acertar. Portanto, todo este período em que se passam estas coisas militares, digamos, é coberto com uma atividade de reuniões contínuas com os elementos dos ramos das Forças Armadas para se chegar a um entendimento. As posições de Spínola em matéria de política colonial há muito davam que falar, não tardando a espalhar-se a convicção de que Spínola era o protetor e o mentor encoberto dos jovens oficiais. Mas aí também há uma coisa muito importante, a respeito daquilo que tu disseste sobre o aparecimento de uma forte linha spinolista a apoiar o jornal. Também havia em jogo já, infelizmente para o movimento, eu sempre disse infelizmente para o movimento, a saída do Portugal em Futuro. Pois. O jornal com o seu tremendo sentido de oportunidade. Sim. E sentindo a força do movimento, lança o livro. Aliás, eu já tinha dito à malta, ele tinha-me dito a mim pessoalmente, em princípios de fevereiro, que em fins desse mês ia lançar o livro, e eu tinha dito à malta: olha, estamos tramados, o jornal vai apresentar o livro, vai editar o livro em fins deste mês, para nós é um problema. Isso é uma coisa que as pessoas Isto estão para mim- convencidas. Isto para mim era terrivelmente dramático, porque ia aparecer um movimento quase como impulsionado, catapultado para a política do jornal. O que é totalmente falso. Não Não é? tem nada a ver com O jornal é que aproveitou a força do movimento
para oportunisticamente lançar o livro. Mas Sim, isso sim. deu como consequência que realmente tivesse a linha spinolista se tivesse fortalecido, tendo como motivo o Portugal. Eu já me esquecia de facto desse pormenor, é que na altura houve muita isso foi gente, extremamente inclusive, é que dizia que aquela nossa declaração, as Forças Armadas ou o movimento das Forças Armadas e a Nação, que tinha tido origem no livro, digamos, era quase uma cópia de muitos dos princípios que vinham no livro, o que era totalmente falso. Porque quando o livro saiu, esse documento já estava preparado. Quer dizer, E o mais? livro sai por volta de 27, não foi? De 22 de fevereiro, talvez, 22, 24. Quer dizer, sai no fim de Sim, fevereiro. foi. Nós fazemos de facto a reunião no dia 5 de março, mas o documento que é apresentado no dia 5 de março já estava na forja e quase acabado, não é? Porque houve várias reuniões para discutir e para chegarmos à conclusão de qual o documento definitivo a apresentar nessa reunião. Já estava, portanto, feito antes da saída do livro. No entanto, houve muita gente que dissesse que isso tinha saído só porque o livro tinha saído e tinha sido já um resultado da leitura do livro, que era totalmente falso. E mais, e para mim ainda houve outra consequência mais perniciosa ainda. E o Vítor pode dizê-lo. É que o jornal era uma pessoa extremamente teimosa, não é? A opinião dele é que tinha que prevalecer sobre tudo. E os conceitos que ele aponta no livro, no Portugal e o Futuro, relativamente, por exemplo, ao problema do ultramar, ele, perante o programa do Movimento das Forças Armadas que lhe é apresentado para aprovação e para discussão, antes do 25 de Abril, ele rejeita completamente tudo aquilo que lhe é apresentado para impor a opinião dele, que já estava expressa no Portugal e Futuro e, portanto, perante a qual ele não podia entrar em contradição. No dia 5 de março, num discurso perante a Assembleia Nacional devidamente encenado, Marcelo Caetano prepara a tomada de posição dura que o governo não mais podia adiar. A 8, ordem de transferência para 4 oficiais do movimento, 2 dos quais dão entrada no Forte da Trafaria. A 14, vassalagem dos generais a Marcelo, seguida da exoneração de Costa Gomes e de Spínola dos respectivos cargos. Depois, entretanto, enquanto estávamos na prisão, dá-se a cena vergonhosa, a que nós assistimos pela televisão, dá-se a cena vergonhosa da célebre jornada do reumático. A jornada do reumático é aquele beijamão autêntico e miserável dos caquéticos generais portugueses na altura que se diziam representar as Forças Armadas, não é? Que apareceram todos a dizer ao Marcelo que as Forças Armadas que eles estavam ali a representar, que estavam com o governo. O general Costa Gomes e o general Spínola recusam-se terminantemente a ir a essa manifestação, porque previam precisamente que fosse o epílogo da situação oficial deles. E perante essa recusa dos dois generais, o general Costa Gomes e o general Spínola, é que aparece o general Paiva Brandão, que era o mais antigo, como chefe de Estado-Maior do Exército, a falar em nome dos generais e, portanto, em nome das Forças Armadas Portuguesas, fazendo o tal beijamão a que o Vasco Lourenço se referiu. Portanto, aquilo tudo extremamente encenado para reforçar a posição do Marcelo contra, portanto, a posição já assumida do antecedente pelo general Costa Gomes e pelo general Spínola. Mas Foi já agora que tu falaste nisso, pá, e que eu não tinha falado, vem a talho de foi-se lembrar a conversa que tivemos lá em casa do Spínola com ele nessa noite de 2 de março, em que, a certa altura, ele dizia-nos para que se eu fosse demitido, exonerado, a malta devia fazer uma manifestação do uniforme número 1, não sei o quê, e nós dizíamos que Nosso Senhor que tínhamos que ir tínhamos que mudar todo o sistema político existente no país, e ele dizia, mas isso é a revolução. Mas para grandes males, grandes remédios, dizíamos nós. Mas isso muitas cabeças têm que corrolar, então mas qual é o problema? Quer dizer, se tivermos que ir para isso, nós não podemos estar a hesitar numa altura dessa. Não, façam lá a manifestação, não sei o quê. Entre Spínola e o movimento dos capitães, foram muitas as divergências e as concessões de parte a parte. O programa do MFA foi apenas um momento na procura difícil de um compromisso que a história revelaria frágil. Daí, esse
foram retirados também 3 documentos, novamente, eram sempre os 3 documentos. Um deles, que é o original, foi o que o hotel levou ao General Spínola, que o General Spínola cortou pela sua mão e anotou. Eu lembro perfeitamente. É o tal documento que eu Vou-te interromper tenho, só um minuto para dizer, eu lembro perfeitamente que impressionaram extremamente o General Spínola e foram palavras que ele cortou, horrorizado, do programa, as palavras fascista, que horror, fascista, democracia, cortou também. Tudo aquilo que... E depois foi-lhe perguntado porquê, não é? Ele mandava dizer que tudo aquilo que fosse de caráter político e tal, os militares não se deviam meter nessa coisa. Portanto, estava arraigado profundamente ao velho princípio de que os militares não se devem realmente meter em política e tal. Bem, o programa é um programa, claro, profundamente político, não é? E as palavras não foram colocadas, mas foram colocadas outras que diriam precisamente o mesmo. Falou-se em extremas em vez de falar em fascismo. Vamos arranjar sinónimos. Ainda lá deixaram a democracia, ainda foi ficando, mas sobretudo onde realmente houve o maior choque. E esse choque só se resolveu na noite de 25 de Abril e resolveu-se mal. O futuro veio-nos provar, foi na parte do ultramar, à frente, portanto, a parte colonial. A nossa proposta é, no fundo, a nossa proposta de base é, no fundo, aquilo que mais tarde acabou por ser a Lei número 774, se não estou em erro. Portanto, o próprio processo veio provar que não podia ser de outra maneira. E nós, na noite de 25, que foi uma célebre reunião dos generais escolhidos por nós, da Junta, com os indivíduos já da Comissão Coordenadora do Exército, Marinha e Força Aérea, foi uma noite absolutamente épica, tivemos que cortar da parte das colónias aquilo que tínhamos. Dir-se-ia que alguns detalhes desse compromisso estiveram por fixar até ao momento em que a Junta de Salvação Nacional apareceu nos ecrãs da TV na madrugada de 26 de Abril. Na noite de 25, quando os generais vão para a televisão, ainda vai para surgir nos ecrãs da televisão como presidente da Junta o general Costa Gomes. E, portanto, futuro Presidente da República, João Costa Gomes. Quer dizer, vai tudo assim, porque isso era o que... De resto, existe um outro documento que não é público, que é um protocolo. Além do programa, há um protocolo. Protocolo esse que diz determinado número de coisas, entre elas que aponta precisamente para esse escalonamento dos generais. E simplesmente eu diria que foi Marcelo Caetano quem escolheu o Presidente da Junta. Quer dizer, involuntariamente foi ele que escolheu ao pedir que fosse o General Spínola a ir ao Carmo, foi ele que alterou os dados do problema. Agora podíamos, eu gostaria de te chamar a atenção para uma ideia que eu tenho, embora eu não tivesse vivido cá esses acontecimentos, e que é em relação ao 16 de março. A ideia que eu faço é que os acontecimentos de Lamego, mais propriamente, e toda a situação já criada até por aquele plano que depois foi rejeitado, levaram o que eu chamo o grupo espinolista a tentar aproveitar-se do movimento para fazer um golpe mesmo de antecipação, digamos assim. E o grupo espinolista fortemente apoiado naquele grupo de ex-milicianos, que é a malta que insiste, eu sei que há inclusivamente alguns contactos com Lamego e com Viseu por elementos estranhos ao movimento, até aspirantes milicianos, e tentam aproveitar o movimento, e daí, portanto, o teu aparecimento como elemento base do movimento. Eles tentam aproveitar toda a organização e toda a força do movimento para um golpe de antecipação, para um golpe militar. Quer dizer, eles viam perfeitamente que nós, a arrancarmos para qualquer coisa, só arrancávamos com um programa político, e tínhamos-lo demonstrado em Cascais. Portanto, há que tentar um golpe militar, que era para, como costuma dizer o Vasco Gonçalves,
era para mudarem as moscas, mas o resto continuar na mesma, não é? Portanto, eu vejo, pá, que de facto, e disse-o passado algum tempo, e continuo a dizer, ainda bem que o 16 de março falhou, pá. Porque então é que a malta ficava mesmo com a criança nas mãos, sem saber o que lhe havia de fazer. Perante a iminência da exoneração dos generais Spínola e Costa Gomes, que seria a consequência normal da Brigada do Reumático, prevista para 14 de março, houve que planear apressadamente um golpe militar que impedisse esta ação governamental. Dada a precariedade do plano então gizado, desistiu-se de o levar por diante na madrugada de 14 de março. Algumas unidades, no entanto, só ao custo acederam a adiar a data do início das operações. Na sexta à noite, dia 15, chega a notícia de que Lamego se tinha revoltado e que outras unidades do norte estavam na disposição de avançar sobre Lisboa. Decide-se então recorrer novamente ao plano abandonado 2 dias antes. Primeiro resultado do plano de operações que estava previsto de 13 para 14 e que era muito fraquinho, entrou imediatamente em ebulição outra vez. Mas monta-se a máquina. E a sorte foi que o Casanova tinha 3 exemplares, batidos muito mal à máquina pelo Casanova. O Casanova já tinha desfeito 2, tinha destruído 2. E eu por acaso tinha um papelito, por coração, não é? Tinha um papelito no bolso. No Casanova, tens aí o papel? Tenho, sim senhor, vamos embora, traz. Depois o papel em cima da mesa e então reestrutura-se aquele plano de operações. Que se já era mau, pá, ficou pior. E então, se em 13 ainda havia um rádiozinho e tal para fingir que a malta tinha comunicações e tal, então nesse dia que não havia nada. Quer dizer, a malta não tinha nada, quer dizer, o pessoal não estava avisado. Era uma sexta-feira. Que é um dia mau para as forças militares, porque a malta vai de fim de semana e tal. A malta... Como é que eu disse? Isto vai dar asneira. Isto é asneira garantida. Isto, a malta... Não há pessoal nas unidades, não sei o quê, o pessoal está desarmado. A Escola Prática de Cavalaria, pá, não tem munições que foram transportadas para o Paiol em Santa Margarida, não sei o quê. Isto vai ser uma barraca, pá. Não, senhor, pá, o monge estava entusiasmadíssimo. O Lamego já saiu para a rua, as unidades do Norte vêm aí todas, pá, olha aí que a malta faz aqui. É agora, isto cai em 2 tempos, não. Disse bem, quer dizer, eu normalmente sou optimista, mas nestas circunstâncias, bem, mas estamos no mesmo barco para andar. Deixei o Vitor em casa, fui acordar o Miquelina Simões, tinha acabado de se deitar, o Germano Miquelina Simões. Depois ainda fui acordar o Miquelina também contigo. Pois, ainda fomos à casa do Miquelina, exatamente. Acordámos o Miquelina, expliquei-lhe o que é que se passava, disse que precisava dele, ele lá veio comigo, fomos até à Amadora. Depois eu troquei de carro na Amadora, da Amadora telefonei para vendas novas a dizer para mandarem a bateria, estava o Duarte Mendes de serviço, o Duarte Mendes ficou sempre patreco. Mas bateria e tal, mas não temos ninguém, o pessoal foi de licença, não sei o quê, então vocês disseram que não se fazia nada, pá, estamos absolutamente desarmados e tal. Não interessa, manda aí uma bateria para desenvolve lá essa coisa. Manda a bateria aí para Ponto sobre o Tejo, que eu depois vou lá ter, para dizer como é que é e tal. Está bem, vou ver o que é que se pode fazer e tal. Claro, não se podia fazer nada, não, mas vou ver, eu sei de boa vontade. Vou ver o que é que se pode fazer. Depois, eu e o Miquelina fomos em outro carro, o Faria de Oliveira, fomos a Mafra, entretanto telefonei para Mafra, já a malta estava de prevenção. Telefonei para Mafra para que um camarada cá estivesse fora, pá, quando eu chegasse lá a Mafra para lhe dar instruções, para a companhia. Cheguei a Mafra, um nevoeiro desgraçado, e estava cá fora realmente o Babo de Castro. Pá. Fora aí a companhiazinha, viaturas. Eles não tinham viaturas, não tinham nada, estava tudo no campo. Pá. Pessoal dentro das viaturas, Lisboa. Amadora, viaduto Duarte Pacheco. Vocês vão para o Rádio Clube Português. Pá. Vou agradecer aquela coisa que vai ser a nossa emissora. Quando vocês chegarem ao viaduto, eu estou lá e comando aquela coisa. Pronto, encantado a vida. Sim senhor, com certeza, a gente vai fazer isso e tal. Pois claro, vamos embora. Claro, como aquilo ia demorar para aí umas 3 horas, pá, eu vim outra vez a Lisboa. Eram 5h30 da manhã, passei por causa do monge. Eu e o Miquelina decidimos passar por causa do monge, Miquelina Simões, para ver em que é que paravam as modas. Para perguntar ao monge o que é que havia, como é que estava o ambiente cá por Lisboa. Quando eu às 5h30 da manhã vou passar por casa do monge, vejo 3 carritos e tal, altamente suspeitos, com os elementos da DGS, para apertarem com o casaquito e tal, olharem para o prédio e tal, a marcar posições, eu alto. Carreguei no acelerador a fundo e tal. O Miquelina Simões perguntou, mas eu não vinha aqui a casa do monge e tal. E disse, havíamos de vir, pá, mas é outra altura que isto agora não convém. Quer dizer. Não sei se está a ver esta rapaziada e tal, a maneira melhor é com licença.
E então destrocei muito rapidamente e fui até à rotunda da Encarnação. Pensei bem, o Moinhos tinha ficado na rotunda da Encarnação à espera das colunas do Norte, é lá que a gente o vai encontrar. Quando cheguei à rotunda da Encarnação, dávamos para ali a girar e tal, dar uma volta, ali perto do Lalum, nada. Mas entretanto vi àquela hora da manhã, um Ford Capri, pá, cor de vinho, pá, com capota preta, com um agente de gabardina e tal, cá fora, à espera de qualquer coisa, em posição expectante. Vi aqueles morros da Polícia de Segurança Pública, os NIB e tal, estrategicamente espalhados, pensei, bem, está. E já aqui alta bronca. Telefonei para a mulher do monge, disse que realmente estava em pânico, ela tinha acabado de receber realmente a visita da GS, sem dúvida alguma. Quando eu tinha passado aquela hora, recebeu a visita da GS e tal, tinha ido lá à procura do monge, tinha revistado a casa toda, não sei, portanto deu uma explicação, pronto, certo. E entretanto, eu estava à espera realmente de ver essas colunas do Norte. Não vi o carro do monge em sítio nenhum, não vi o monge, e eu e o Micolino ficamos ali à espera das colunas. Pensei, bem, são 6 horas, 6 e meia e tal, as colunas devem estar a recomendar, o amigo deve estar a chegar, pá, mas nós não tínhamos radicalmente transmissões de qualquer espécie, não tínhamos comunicação com ninguém. Pá. Eu não sabia o que estava a passar. Fiquei ali à espera e tal, pá, 6 e meia e tal. Pensei, bem, as colunas estão a chegar, pá, então o amigo pá, se arrancou às 10 horas da noite e tal, outras unidades já está tudo a chegar, pá, portanto ao menos pá, estamos nós aqui para os esperar. Às 7 horas realmente chegaram colunas, mas de Lisboa para a Encarnação. BC5, Cavalaria 7, Legião Portuguesa, não sei o quê. Olá, está mal para as nossas cores. Quer dizer, bem, está tudo estragado. Cerca das 11 horas da manhã de sábado, o 16 de março estava praticamente terminado. A coluna das Caldas tinha retrocedido a poucos quilómetros de Lisboa. Para mim a experiência do 16 de março foi extraordinária porque tive a possibilidade de longe poder apreciar exatamente quais eram as forças governamentais, aquelas que imediatamente tinham obedecido à ordem do governo e que estavam lá, e que portanto ter conclusões extremamente válidas nesse aspecto. Fiz ali portanto um estudo de situação que depois me foi extremamente proveitoso, vi quais eram as suas forças e vi qual era a capacidade de organização que essas forças tinham. E pensei que realmente se para uma companhia que vinha das Caldas da Rainha era necessário ao governo criar aquele aparato militar, pensei precisamente, se forem muitas companhias ao mesmo tempo entrar em Lisboa por várias entradas, então não há força governamental que resista. E se eu tiver realmente a força do meu lado, então isto cai em 2 tempos. O 16 de março deu ao governo uma confiança muito grande. Convenceram-se que eram capazes de jugular rapidamente qualquer ação que nós quiséssemos desenvolver. Portanto, fizeram daquilo, como vocês viram, um êxito enorme, embandeiraram em arco com o 16 de março, um sorriso de confiança renasceu nos lábios ressequidos do João Andrade Silva e, portanto, a confiança germinou de novo nas hostes governamentais. Se sentiram extremamente fortalecidas pelo apoio popular e tal, realmente tinha sido uma loucura, os jovens capitães e tal. Depois do 16 de março, com camaradas presos na trafaria e preparando-se o governo para desmantelar o movimento, tornava-se imperioso planear um golpe decisivo. Eu lembro que uns dias antes Bastaram para libertar o país do regime que o oprimia há 48 anos. A verdade é que no 25 de Abril a malta arrancou decididamente para a ação. Arrancou porque a coisa estava extremamente bem organizada, a minha equipa de ligação funcionou extraordinariamente e levou realmente a confiança final, quer dizer, aquele último degrau para o arranque da malta toda militar, das unidades todas do país. Quando, à hora prevista, na data prevista, a equipa de ligação chega ao contacto com os elementos de ligação em cada uma das unidades e lhes entrega exatamente tudo aquilo que estava decidido, que eu já tinha apontado que lhes faria chegar às mãos, eles não tiveram dúvida nenhuma. Depois, quando ouvem os 2 sinais para o arranque, e depois do adeus do Paulo de Carvalho, às 5 para as 11 da noite do dia 24, e depois ali com a alta colaboração do Álvaro Guerra e do Leite Vasconcelos, à meia-noite e 25, portanto já aos 25 minutos do dia 25, o grande Vila Morena na Rádio Renascença, no programa Limite, então a rapaziada não teve a mínima dúvida e pensou, pronto, isto está na mão, e arrancaram então decididamente. Portanto, as ordens que havia, portanto, nas instruções de coordenação eram extremamente importantes de considerar. Isso consta, portanto, da ordem de operações.
E dizíamos precisamente, e foi isso que possibilitou a tal revolução dos escravos, que em caso algum nós abriríamos fogo, fosse contra quem fosse. Mesmo que houvesse uma oposição por parte da GNR e da polícia, era preciso que todos estivessem mentalizados de que eles nunca abririam fogo, porque não era uma secção da Guarda Nacional Republicana a barrar uma estrada que se podia opor a uma companhia fortemente armada. Nem uma secção de polícia, nem coisa do género. Portanto, pela persuasão, tínhamos que afastar os homens, convencê-los de que estava em marcha para um processo que era imparável e que eles seriam, portanto, trucidados se oferecessem realmente a resistência. Nunca fazer tiro para cima de ninguém, a não ser, só se faria tiro como reação a uma atitude desse género por parte de forças opositoras, que evidentemente não se verificou. Portanto, a malta passou como cão por vinha vindimada, veio por aí fora. Inclusive eu fiz coisas de caráter ostensivo, como foi o caso, por exemplo, da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, que veio de Santarém até ao Torreiro do Paço, para ocupar posições no Torreiro do Paço e na Rua de São Julião, para proteger o Banco de Portugal e a Rádio Marconi, e que vieram pelo itinerário menos discreto que podíamos encontrar. Eu fui propositadamente para marcar a posição. Portanto, os blindados chegam a Lisboa, arrancam pelo Campo Grande, Avenida da República, Fontes Pereira de Mel, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, a volta 60 reais. Estrada larga. A volta 60 reais, portanto, em frente do Ministério do Exército, e a missão prioritária do Salgueiro Maia, que vinha a comandar as forças, era precisamente depois o aprisionamento do Ministro do Exército, do Secretário de Estado do Exército, a proteção do Banco de Portugal, da Rádio Marconi, etc. Portanto, tinha vários objetivos. Parte das forças da Escola Prática de Cavalaria, uma vez cumprida a missão que as levar ao Terreiro do Paço, dirige-se ao Quartel-General da Legião. Outra parte vai cercar o Quartel do Carmo, onde Marcelo Caetano, Rui Patrício e Moreira Batista se tinham refugiado. Aí já a multidão invadir as ruas, a vitoriar os militares, a festejar a queda do governo odiado. Depois foi a caça a Pido, o cerco de António Maria Cardoso, a rendição de Caxias, a libertação dos presos, a descoberta da liberdade. Ai, as noites de insónia que eu tenho passado a pensar em si. O senhor enfeitiçou-me. Ai, eu não posso passar sem os olhos profundos em que brilham promessas de amor. Os seus lábios sensuais que parecem prometer beijos em cada palavra.